presenças religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas pela internet, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, desperta a nossa atenção para algo bastante importante. Meus irmãos, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Ele começa a nos dizer que nós todos somos filhos de Deus. E a Deus devemos toda a honra e toda a glória. Confiantes nesse Deus infinitamente bom e misericordioso, mas ao mesmo tempo com muita humildade e mansidão. São os conselhos que, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá o apóstolo São Paulo. Meus irmãos, que andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. É muito importante para nós, como a igreja assim nos apresenta, nós olharmos o calendário dos santos. As festas litúrgicas que a igreja celebra no decorrer do ano, as festas dos santos. E a igreja, quando canoniza, os santos, não é só como que um boletim informativo para nós de que tal pessoa chegou ao céu. A igreja vai nos apresentar esse homem, essa mulher, como modelo de vida, como modelo de santidade, alguém que viveu dignamente a sua vida, alguém que viveu dignamente a sua fé, ou se não viveu durante toda a sua vida, mas a partir do momento da sua conversão, viveu dignamente, foi fiel à sua vocação. Alguns que guardaram a inocência do batismo durante toda a vida, alguns que foram caindo e se levantando, mas sendo transformados, convertidos, santificados pela graça de Deus, mas terminaram a sua vida dignamente. E a igreja vai nos apresentar como modelos de vida, como modelos de santidade. E por isso que a igreja vai distribuindo durante o ano as festas dos santos. Esse mês de outubro, de modo especial, tem muitos santos tão importantes que já celebramos ou vamos celebrar. Abrimos o mês com a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, ainda bem jovem, religiosa, chamada por Deus aos 24 anos de idade, já havia completado o curso aí dos seus dias aqui, já alcançou alto grau de santidade. Celebramos no dia 3 os santos do Brasil, 2 sacerdotes, André de Soveral, Ambrósio, e depois outros leigos que foram martirizados, assistindo a Santa Missa, também pela Santa Fé Católica. Ontem celebramos o grande São Francisco de Assis, que deixou uma condição confortável e rica da sua vida, da sua família, deixou tudo, literalmente tudo, não levou de casa nem a roupa do corpo, para servir a nosso Senhor, como ele mesmo disse, para desposar a pobreza e para viver humilde, simples, pobre e assim poder pregar legitimamente o Santo Evangelho, o grande São Francisco de Assis. Amanhã vamos celebrar, dia 6, São Bruno, homem duramente penitente, um grande eremita, como que deu origem à vida eremítica, e viveu uma vida muito dura de penitência, de oração, no deserto. Dia 8 vamos celebrar Santa Brígida, viúva. No dia 12, junto com Nossa Senhora Aparecida, foi a data marcada para a celebração de São Carlo Acutis, ainda bem jovem, adolescente. Ou seja, nós vamos encontrando os santos que a igreja vai nos apresentando em todos os estados de vida, idades, tempo, em todo o tempo da história da humanidade, para servir para nós de exemplo, que esse convite à santidade é um convite para todos nós, sem exceção. Da parte de Deus nós temos uma certeza, não nos faltará a graça. Da parte da igreja nós temos os meios para a nossa santificação. A graça inicial do batismo para os recém-nascidos, depois o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão para aqueles que muitas vezes vão caindo, nós vamos caindo, errando durante a vida e temos o sacramento da misericórdia.
Temos a Santa Missa e todos os outros sacramentos, os meios da nossa santificação. Nós temos na igreja a palavra de Deus, somos alimentados pelo pão da palavra de Deus. Recebemos o convite e a igreja que reza conosco, que nos convida à oração, a uma vida de oração, uma vida de sacrifício, de santidade. E a igreja vai peregrinando conosco, caminhando conosco, para vivermos dignamente a nossa vocação. Uma criança que recebe o anúncio da palavra de Deus, um adolescente, um jovem, um adulto, já uma pessoa de mais idade. Os que são jovens, solteiros, casados, consagrados, viúvos, viúvas, sacerdotes, religiosos e religiosas. Esse convite é para todos nós, meus irmãos, que nós andemos de uma maneira digna da vocação para a qual fomos chamados. O que é importante para nós nesse momento? Examinarmos a nossa consciência. Se nós estamos procurando, com a graça de Deus, trilharmos um caminho de santidade. Se nós estamos procurando, com a graça de Deus, cumprir bem os nossos deveres. Não só fazer mais ou menos, ou fazer por fazer, mas o cumprimento do nosso dever, mas colocarmos o nosso coração, a nossa intenção reta. Qual foi a regra que nosso Senhor disse hoje no Evangelho? Resumiu toda a sua doutrina em brevíssimas palavras, quando perguntaram a ele: qual é o maior mandamento da lei? Jesus, de maneira muito pronta, respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que Jesus disse depois desses dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Tudo que ensinou, tudo que foi profetizado, a preparação para a vinda de nosso Senhor, aquilo que Deus, a lei que Deus entregou a Moisés, o anúncio que fez aos profetas, e agora nosso Senhor, que é a grande revelação do Pai. A vivência desses dois mandamentos, disso depende toda a lei, todos os profetas, disse o Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e por amor a esse grande Deus, nós amarmos também o nosso próximo. E se nós olharmos a vida dos santos, vamos encontrar corações que amavam a Deus. E por amor a Deus nosso Senhor, eram capazes de suportar os sacrifícios, de enfrentar as dificuldades e também viver o grande mandamento da caridade. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo de oração, de penitência, da reza do Santo Rosário. E é preciso nós termos a consciência. Enquanto nós pronunciamos, essas orações tão belas, o Pai Nosso, a Ave Maria, a igreja vai nos anunciando os mistérios da vida de Jesus e de Nossa Senhora. Não só para nós adorarmos a nosso Senhor, venerarmos Nossa Senhora, não só recordando para nós esses mistérios tão importantes, mas para que, sobretudo quando nós rezamos em conjunto, isso facilita. Enquanto reza um Pai Nosso, outro responde depois o Pão Nosso de cada dia, e a Ave Maria uma parte, a outra parte. E nós temos como que um tempo para nós podermos ir mais facilmente pensando um pouquinho nesses mistérios. E vamos nos colocando, inserindo a nossa vida nos mistérios do Santo Rosário. Vamos celebrar agora dia 7, Nossa Senhora do Rosário. E Nossa Senhora entregou essa oração, o terço, a São Domingos de Gusmão, como um grande meio de evangelização. São Domingos pregava duramente contra os hereges. E um dia, meio um pouco desanimado na sua pregação, se colocou em oração, pediu que Deus lhe desse um sinal. Que Deus lhe mostrasse o que ainda faltava dizer alguma coisa, faltava dizer alguma palavra, a maneira de dizer, de apresentar a palavra de Deus, alguma coisa que pudesse tocar os corações. E Nossa Senhora então lhe aparece, carinhosamente chamando de filho, meu filho Domingos, e entrega a São Domingos o Santo Terço, ensinando, mostrando como deveria ser rezado o Santo Terço, e que ele rezasse com o povo, e que ele ensinasse o povo a rezar. E para que todos se habituassem a rezar o Santo Terço, que ele pregasse a devoção ao Santo Rosário. Ele agradece a Deus, agradece a Nossa Senhora, e começa essa grande propagação do Rosário de Nossa Senhora, que vai ser depois
reforçada por todas as outras aparições posteriores de Nossa Senhora, enriquecida com tantas bênçãos, indulgências e graças que a igreja foi colocando no decorrer da história do Santo Rosário. E ainda no tempo de São Domingos começa a ver claramente os sinais de conversão, porque levando as pessoas a rezar, a meditar os mistérios do Santo Rosário, como um caminho de conversão, como um caminho de santidade. E nós vamos, nos mistérios gozosos, olhamos ali a nossa vida de família, né, como se nós estamos colocando como centro da nossa vida, da nossa família, a pessoa de Jesus. Quando nós vamos meditar, sempre às quintas-feiras, os mistérios luminosos do Rosário, o anúncio da palavra de Deus, a fidelidade à nossa fé, a graça do nosso santo batismo, o nosso amor aos sacramentos, a Sagrada Eucaristia, como está a nossa fidelidade a nosso Senhor, a nossa fidelidade à Santa Igreja. Entramos depois nos mistérios dolorosos do Santo Rosário, e muitas vezes a recordação das nossas dificuldades, problemas, contratempos, dificuldades, dores, enfermidades. Muitas vezes dores da nossa alma que nós carregamos e apresentamos diante do Senhor. E vamos acompanhando ali, meditando os mistérios do Rosário, e que nosso Senhor, pedindo a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que nos deem força para também carregarmos a nossa cruz. E os mistérios gloriosos que vão enchendo o nosso coração de fé, de esperança, de confiança. Porque se nós trilharmos também o caminho do Calvário com o Senhor, nós também alcançaremos a glorificação e é o destino da nossa vida. A direção da nossa vida é para um dia, como Nossa Senhora, recebermos a recompensa no céu, coroada como rainha do céu e da terra, mas figura da nossa alma que nós esperamos um dia poder contemplar a Deus nosso Senhor no céu. Portanto, vivamos esse tempo de graças, esse tempo de oração, esse tempo de sacrifícios, sendo fiel à nossa vocação, sendo fiel à nossa missão. Aproveitando esse tempo com a reza do Santo Rosário, o tempo de nós fazermos uma boa confissão todos os dias, os sacerdotes durante o Santo Rosário à disposição para as confissões, para que seja esse caminho verdadeiro de conversão, a oração do Santo Terço, a adoração ao Santíssimo Sacramento, o perdão dos pecados, a Sagrada Comunhão, a Santa Missa, e assim nós dignamente vivermos a nossa fé, para um dia esperarmos do Senhor a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.